E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos novamente aqui, começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui com a permissão de Jesus, estamos para comentar essa obra maravilhosa, Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 30 e no programa passado nós estudamos sobre a chegada da Paulina, que vem visitar o pai, que está internado, né, nas câmaras em Nosso Lar. Pavilhão 5. Pavilhão 5, isso. Numa situação mental muito desequilibrada. André Luiz descreve a sua aparência, né, e fala para nós que ele emite vibrações inferiores, né, aquelas emanações, e aí o André Luiz se incomodou muito com isso e nos ensina sobre essa questão de observar o defeito e fazer uma autoanálise, né, de quando ele também deve ter chegado na colônia, no caso dele, como é que seria a aparência dele. E aí nos mostra que devemos, ao analisar o defeito do outro, analisar em proveito para ajudar o outro e observar se nós não estamos também com alguns defeitos, que sempre os temos. Então, o comentário foi em cima disso. E só uma observação a mais, em programas anteriores nós já falamos, mas é sempre bom lembrar que a aparência aqui do pai da Paulina, ele tem uma aparência aqui, como o André Luiz coloca, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, que inspirava piedade. Essa aparência pode não necessariamente ter sido a aparência de quando ele estava encarnado. Isso aqui é um desequilíbrio mental que faz isso. O encarnado, nós vemos a pessoa às vezes com uma depressão profunda, com a aparência totalmente, né, desnorteado, né, com os olhos assim, com olheiras e sem se cuidar. Então, no plano, nós temos o corpo físico, que é rígido. Muitas vezes uma maquiagem ajuda, mas lá não tem. No plano espiritual, a vida é real. O perispírito, ele realmente mostra aquilo que nós ainda somos. Só fazendo observação sobre isso, é muito interessante, sempre por lembrar, no livro Libertação, também de André Luiz, no capítulo 10 desse livro, o André Luiz descreve uma cena em que ele descreve a beleza de uma pessoa e quando essa pessoa vai deitar, vou ler para vocês, olha, a esposa do médico, capítulo 10, no final do capítulo 10 do livro Libertação. A segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto era admirável, o traje elegante e sóbrio, joias discretas, penteado harmonioso, realçavam-lhe a profundez do olhar. Mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Isso ele viu. E aí ela vai deitar, né? Aí ele fala assim, intencionalmente Maurício, que é o espírito que ajuda a família, Maurício é o espírito que ajuda a família, ele fala para André Luiz, intencionalmente Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso, e com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal das contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Então, de bonita que ele elogiou a beleza, ela, no repouso, quando foi dormir, todos nós acontece isso, o perispírito meio que desloca um pouco do corpo e ele vê o que realmente ela é. Então, no caso aqui do pai da Paulina, ele já é desencarnado, então
E continuando com os mesmos pensamentos, vai transparecer nele esse aspecto deprimente, vamos dizer assim, né? Então, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, ainda não. Então tá. Então vamos continuar. Nós estamos... parágrafo 12. 12, o velho enfermo. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Então a Paulina chegou, né, e carinhosamente o saudou, mas ele não teve uma palavra de ternura para ela. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera enjaulada. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre esse comportamento, né? Que muitas das vezes o nosso comportamento é o comportamento de animais ainda. E eu me lembrei que existe uma página no livro Técnica de Viver. Acho que muitas pessoas não conhecem esse livro. Ele é antigo, eu nem sei se ele foi reeditado, mas ele é um livro excelente. Ele foi psicografado por Valdo Vieira, companheiro de Chico Xavier, com uma mediunidade muito parecida com a do Chico, nas suas potencialidades anímicas. E esse livro é maravilhoso. O espírito se chama Kelvin Van Dyne, o espírito que psicografou, né, que é o espírito que fez esse livro. Quem psicografou foi o Valdo. E tem uma página muito interessante que se chama Muitos de Nós Dentro de Nós. E ela vai falar justamente sobre isso, sobre o nosso comportamento em desequilíbrio nos faz parecer como bichos. É muito interessante. É o capítulo 22, eu vou ler só... Vocês me permitam ler alguns trechinhos. Carregamos no íntimo verdadeiro museu de paleontologia extravagante, porque formado de animais mortos-vivos. Ai de nós! Basta ligeiro toque nas imperfeições que trazemos para que os vestígios desses animais ressurjam. Grande favor nos faria um companheiro se nos fotografasse para nosso autoexame nos momentos menos felizes. Na impaciência ou na irritação, veríamos felídeos tais como o gato ou a onça, quando arrepiado. Olha só, quando a gente está muito impaciente ou muito irritado, se alguém nos fotografasse, é o comportamento de um gato ou de uma onça que fica todo arrepiado. Na ironia ou no deboche, na galhofa, reconhecer-nos-íamos de imediato na linha dos símios. Porque o chimpanzé, o macaquinho, né, quando fica naquela brincadeira, muitos de nós, no exagero dos deboches, das ironias, a gente demonstra esse comportamento. Nos instantes de egoísmo machucado ou de orgulho ferido, que é o caso do nosso amigo aqui, que o André Luiz diz que ele parece uma fera no comportamento agora, né? Notaríamos em nós os instintos da serpente quando alteia a cabeça ou do leão quando infla a juba para desfecharem o bote. Então, nessa página, esse espírito está nos alertando para que a gente vigie mais o nosso comportamento e tente corrigir de alguma maneira os nossos desequilíbrios, não é? Porque ele coloca assim, a doutrina espírita, em nos facultando o estudo livre e amplo da lei da reencarnação, oferece-nos a chave da lógica para a penetração em nós, a fim de remover para sempre os fósseis do mal que muitas vezes acalentamos desprevenidos. Então, lógico, ele está usando uma metáfora muito forte, mas é que o nosso comportamento às vezes é tão desequilibrado que a gente realmente parece ter o comportamento de um animal irracional. Agora, fazendo um parênteses, a gente sabe que o leão com fome ele ataca, o urso com fome ele ataca, ele vive, né? Todos os animais
Agora, o ser humano, ele ataca por outros motivos, não é? Ele, de todos os animais, ele é o maior predador do planeta, com certeza, né? A fera humana, vamos botar assim entre parênteses, é o maior predador do planeta Terra. Então, por isso que o André Luiz, né, no caso, ele coloca aqui que esse moço, não é, que nem cumprimentou a filha quando ela chegou com todo carinho, ele semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Isso nos reporta um ensinamento que o Divaldo nos deu. Outro dia a gente estava comentando lá no centro, na reunião, sobre isso. A reação dela, a atitude dele. Como ele não teve nenhuma palavra de ternura para a filha, a reação dela foi o quê? Perguntar a ele com extremo carinho filial. E ela nós não lemos, mas ela, ela falou anteriormente que o saudou carinhosa. Então, em resposta à atitude dele, ela o saudou carinhosa. E o Divaldo conta, numa palestra já antiga, ele contou algumas vezes que um amigo dele aqui do Rio e comprava sempre o jornal no mesmo lugar. O Divaldo estava acompanhando na época, nas suas palestras aqui no Rio, ele ficava hospedado aqui em casa de amigos. E esse rapaz ia com ele de manhã comprar o jornal e o jornaleiro o tratava mal, jogava o jornal e não conversava. E o moço todo, os dias que o Divaldo ficou hospedado, o moço comprou o jornal no mesmo lugar. O Divaldo, por que você não compra a banca de jornal o jornal em outra banca? E o rapaz foi uma resposta sensacional. Ele falou, eu não permito que ele me domine, que ele tome conta do meu comportamento. Eu que tenho que melhorar. Ele está assim porque ele está doente. Eu não posso deixar ele o poder sobre mim. Não posso dar a ele o poder sobre a minha vida. E a Joana fala assim também. Se alguém está com lama para lhe atirar, não reaja, desvie, porque a lama não vai lhe pegar e a pessoa vai continuar com a mão suja. Se você rebater, vai ser os dois sujos. Então, são esses ensinamentos que é muito difícil para nós, mas nós não podemos desistir. Nós temos que tentar praticar assim. Por isso é que ela está com essa angelical beleza caracterizada nos traços fisionômicos, pela atitude dela. Essa atitude, né, essa beleza, essa atitude transparece nessa beleza angelical, nesse comportamento dela. Então vamos continuar, né? Porque ela vai responder para ele. Agora ela vai responder. Apesar de tudo, ela vai responder com carinho. E ela responde. Ela pergunta, né? Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não, aí não fez ai, ai assim, não. Eu não vou gritar aqui, mas ele fez um ai, ai. Errou. Estentórica não é nenhum ai, ai de dor de barriga, né? Não. Então ele continua. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. A Joana de Anjos nos diz também outro ensinamento para nós treinarmos, trocarmos o verbo. Nunca diga não posso, diga sempre não quero. Porque poder, a gente sempre pode. Pode pelo menos tentar e tentar muito, porque tentar uma vez não adianta, é tentar muito, muito. Eu li uma página uma vez, não me recordo, que o perdão 70 vezes 7 cada ofensa são tentativas que a gente tem que fazer. Esses 70 vezes 7 são as tentativas, porque a tentativa vai criar uma segunda natureza em nós. Se nós nos acomodarmos, não adianta. Então ele diz assim, aí ele continua, ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Aí vem a eutanásia. Mas essa questão de vejo ao meu lado, eu só queria comentar, Teresa. Antes disso, eu queria comentar, descansar o pensamento. Então pode falar, por favor. Antes dele comentar, ainda vejo o meu lado, eu vou falar sobre descansar o pensamento, né? Que ele coloca aqui, não posso descansar o pensamento. Tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por isso. Algo que nos acontece, que nos faz sofrer e que a gente não consegue sair dessa ideia, desse pensamento. Algo que nos martiriza muito e que é o que está acontecendo com ele. Ele não consegue descansar o pensamento porque ele se lembra o tempo todo, como ele vai dizer, o que o filho fez com ele.
Eu não vou contar porque nós vamos lendo, né, nos próximos programas, mas ele não consegue descansar o pensamento. Por quê? A gente entende que ele está sofrendo, mas ele pensando o tempo todo na mesma coisa e nós pensando o tempo todo na mesma coisa, a gente começa a alimentar o que dentro de nós? Mágoa, raiva, ódio. Então, eu estava pensando, quando fazendo o estudo, como é que a gente pode descansar o pensamento de alguma coisa que está ali martelando na nossa mente? Orando, procurando algo para fazer com as mãos, porque o trabalho ajuda, de alguma maneira distrai o nosso pensamento. Porque se a gente não tomar uma iniciativa de fazer alguma coisa, eu estou trazendo isso para a nossa vida de encarnado. Porque isso acontece com a gente também, não é? Com certeza. Então, a gente precisa, para descansar o pensamento, fazer uma oração, tentar fazer uma meditação, uma visualização terapêutica, né? Pensar em Jesus, no seu trabalho, nos seus olhos, na sua figura. A gente precisa ter uma ocupação útil, não é? E a nossa casa religiosa, porque isso tudo vai ajudar para que a gente não continue na monoideia. Eu estava... Quer dizer, é como se fosse uma higiene mental. A gente não toma banho todo dia, escova o dente, ou pelo menos deveria. Escovar o dente, lava a roupa, né? Cuida de tudo, né? Lava a nossa louça, a gente tem um cuidado com o corpo, a gente tem uma higiene na nossa casa, mas a gente esquece da higiene mental. E eu estava lendo uma reportagem falando sobre o Chico Xavier, uma orientação que ele deu a um médico amigo dele. Esse médico chamava-se Elias Barbosa. E ele um dia chamou esse amigo e falou assim: olha, Elias, eu sei que você faz o culto do lar toda semana na sua casa, o culto do Evangelho no lar. Mas eu gostaria que você fizesse todo dia, pelo menos 10 minutos. Eu não sabia dessa história, eu li essa história ontem. E você fizesse o culto todo dia 10 minutos. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque você... ele era médico, era doutor Elias Barbosa, ele era um médico. Você no seu consultório, você está trabalhando com muitos pacientes que estão sendo obsediados e você está conseguindo levá-los ao centro espírita, dar essa indicação para eles. Para muitos poderiam escutar essa verdade, outros não. Então você está orientando e você vai começar a ser perseguido. Então, uma maneira de você se proteger espiritualmente é você fazer o culto todo dia, aos 10 minutos pelo menos. Então, eu achei que isso também serve para nós. Quando a gente está numa perturbação, numa aflição, que a gente pare pelo menos 10 minutos para ler uma página do Evangelho, ou ler a Bíblia, fazer uma oração e pedir ajuda. Porque no caso aqui, né, quando você fica nessa monoideia, você pode ser influenciado por espíritos que estão na mesma condição sua, que estão com raiva, que estão chateados, não é? Então, é uma maneira da gente se prevenir contra uma obsessão. No caso dele, né, no caso do nosso amigo aqui que está internado, o pai da Paulina, a gente vai ver que existe uma obsessão, sim, por conta dele não parar de pensar no que aconteceu, não é? A gente vai ver depois, nos próximos programas, a gente vai ver sobre isso, dessa questão dele não parar de pensar. Quem está pensando também na mesma coisa vai acabar se imantando ao pensamento dele. E se acontece com o desencarnado, acontece conosco, encarnados também. Então, que a gente possa, né,
quando a gente não conseguir descansar o pensamento, só ficar com uma ideia aflitiva, negativa, se for uma ideia boa, não tem problema, que ótimo, né? Você está tendo ideias boas para ajudar, para melhorar, isso pode manter o pensamento nisso, mas quando elas não forem boas, que a gente tome cuidado. Agora, bom, ainda vejo... só o finalzinho. Ainda o vejo ao meu lado ministrando meu veneno mortal. Alguém, então, né, envenenou isso aí, ele. Nós já, algumas vezes nós já citamos isso, mas novamente vamos citar que é um caso semelhante. No livro Voltei, ditado pelo irmão Jacó. Esse irmão Jacó é o Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Uma grande pessoa, um homem de bem, muito bom, ajudou muita gente. E ao desencarnar, ele se surpreende, foi ajudado por uma equipe do Dr. Bezerra de Menezes, foi acolhido pela filha que já tinha desencarnado, mas a grande surpresa dele foi que ele não tinha luz. Ele tinha o conhecimento do espiritismo, ajudou, mas a luz que ele esperava de ter, ele não tinha. E aí ele volta com a permissão dos espíritos, do Emmanuel, e escreve, através do Chico, o livro Voltei, né, para nos alertar. É um livro de alerta para todos nós. E no correr do livro, no capítulo, deixa eu ver aqui qual é o capítulo, no capítulo 11, 11, isso mesmo, no capítulo 11, ele está, num trecho do capítulo 11, vamos ser breve, porque o tempo já está indo, ele começa a ver... Eu vou dizer o que ele diz aqui. Vi perfeitamente qual se estivessem dentro de mim as filhas queridas, então na terra, e alguns poucos amigos que deixaram no mundo, dirigindo-me palavras de saudade e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minhas dúvidas, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava meu equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava? Contemplava ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas de balde a buscava. Então, a filha que ficou encarnada, clamando por ele, e ele a via ao lado dele, mas ela não estava ao lado dele, né? Vamos ver aí mais adiante. Ainda me não desembaraçava do inovidável momento quando um médium de minhas relações apareceu igualmente. Então a mesma coisa, um amigo. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Como atender aos apelos? Ia gritar suplicando socorro, ele já ia se desequilibrar. Porque é a saudade, né? Todos nós vão acontecer isso conosco. Todavia, o irmão Andrade, que é um amigo espiritual dele, que também o acolhe no plano espiritual e o orienta, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração na retaguarda. No caso aqui dele, é o do bem, ele está com saudade, não tem nada demais, mas é um fator que tem que ser vigiado porque ele já estava se desequilibrando. Esclareceu que através de semelhante processo era mesmo possível comunicar-se, né? E conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Então, no caso aqui do pai da Paulina, na questão do ódio, né, da vingança, isso aí pode perpetuar por muito tempo, é a escolha dele. Ele diz que não consegue, mas na realidade ele não tenta. No caso aqui do irmão Jacó, que é a saudade da filha, mais adiante no livro, ele vai se reequilibrar, porque ele tem consciência, confia em Deus, a confiança em Deus, né, que a gente tem que exercitar, e que tudo isso vai acontecer conosco. Então essa sintonia espiritual, ela é tanto para o bem quanto para o mal. Essa sintonia, o nome já está dizendo, sintonizar, né, pensar em, o pensamento faz isso. Uhum. Então essa questão da sintonia, isso é muito importante para a gente observar com quem e que situações nós estamos nos sintonizando. Porque isso não acaba aqui. O que ele tinha, a raiva que ele tinha da pessoa que ele está sintonizando, o pai da Paulina, ele já tinha encarnado e continua. Então sintonizou. Então é uma coisa que nós
muitas vezes nós continuamos. Morreu, agora está descansando, não está. Não, negativo. O pensamento continua até mais intenso, muito mais. Né? Então, o relógio aqui está sintonizado mesmo com o trabalho, que ele não para. Mais uma vez estamos terminando mais um programa. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência de nos ouvir. Esperamos que tenhamos esclarecido alguma coisa. O nosso objetivo aqui não é apenas ler, né, comentar e estudar. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.